Ícaro, Lara, Laura, Matheus, sejam bem-vindos. Queridos, eu quero fazer hoje uma linha mais rápida com vocês, só para a gente tirar as dúvidas e ver aqui uma revisãozinha sobre alguns crimes que são mais importantes. Eu pergunto, tem alguma dúvida específica, alguma coisa? Eu queria ver com vocês uma revisão rápida de alguns crimes. O primeiro deles é o crime definido aqui no artigo 273. É um crime importante do título dos crimes contra a incolumidade pública. Então, a gente tem aí um crime bem importante. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Marcos, bom dia. Então, a gente vai ter efetivamente um crime dentro do título dos crimes contra a incolumidade pública. Esse acaba sendo um dos mais importantes, porque, primeiro, ele tem uma pena muito elevada. Veja que a pena aí, Laura, é de 10 a 15 anos. Se a gente faz aí uma comparação, por exemplo, com o crime de tráfico de entorpecentes, que tem uma pena de 5 a 15, a gente percebe o quão elevada é essa pena aí de 10 a 15 anos. Então, é uma pena bastante elevada, bastante significativa, quando a gente trabalha com uma ideia de pena abstrata. E é um crime que tem um conjunto muito elástico de condutas. Então, veja só aí, Ícaro, falsificar, corromper, adulterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Então, eu estou falsificando um remédio, eu estou falsificando um produto de natureza terapêutica, mesmo que não seja, por exemplo, um comprimido, mas seja uma pomada, seja um xarope, seja um medicamento injetável, tudo isso entra no espectro do artigo 273. E, além disso, veja o que nos diz o primeiro A, né? O parágrafo primeiro A. Incluem-se entre os produtos a que se refere esse artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnósticos. Então, todos esses produtos entram efetivamente aqui no contexto. Por exemplo, quando ele fala aí em saneantes, esse crime foi um crime que, nessa modalidade do parágrafo 1º A, foi muito praticado durante esse ano. Quando ele fala aqui, Giovana, em saneantes, a gente pode encaixar, por exemplo, o álcool em gel, ou o álcool líquido, que nós estamos usando tanto nesses últimos meses. Então, tivemos casos concretos aqui no Ceará, casos no Rio de Janeiro, casos em São Paulo, de pessoas fabricando e comercializando como se fosse aquele álcool em gel 70%, quando na verdade não era, ele não era nem álcool, ele tinha ali alguns estavam usando gel de cabelo, outros algum outro tipo de produto com a mesma consistência, vendendo como se fosse efetivamente álcool, mas não era. Então a gente não tem aí qualquer tipo de possibilidade de não responsabilização, porque o artigo aqui é bastante expresso. Também ele fala aí em cosméticos, né, entram todos os cosméticos de uso regular, entra também os de uso em diagnóstico. Por exemplo, determinados exames, isso é muito comum, por exemplo, em exames de imagem, é necessário para esses exames de imagem o uso de alguns contrastes. Eu preciso fazer o uso de alguns contrastes para que eu possa efetivamente ter aí o uso desse tipo de produto. Então, imagina a gravidade que é você falsificar, né? Veja o quão grave é isso, falsificar um contraste que eu vou usar dentro de um determinado teste de diagnóstico. Isso é realmente muito grave que a gente vai ter aqui. No título seguinte, nos crimes contra a paz pública,
eu queria destacar o artigo 288. O artigo 288, ele era chamado, né, antes da alteração que foi nele produzida em 2013, ele era chamado de crime de formação de quadrilha ou bando. Então, eu tinha aí o crime de formação de quadrilha ou bando até 2013. A partir de 2013, com a Lei 12.850, a gente passa a chamar de associação criminosa. Então, tem aí, associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Parágrafo único, a pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver participação de criança ou adolescente. O que é o crime de associação criminosa? Eu tenho 3 ou mais pessoas, ou seja, pelo menos 3 pessoas, Claricinha, seja bem-vinda, que se associam com o objetivo de praticar crimes no plural. Então, primeira característica da associação criminosa, tem que ter pelo menos 3 pessoas. Segundo, essas pessoas estão em conjunto, estão agindo em conjunto com o objetivo de praticar vários crimes. Elas querem praticar indeterminados crimes. Então, elas querem praticar efetivamente um número não fechado de crimes. E o crime se consuma pela mera reunião dessas pessoas, pela mera união dessas pessoas, ou seja, basta que elas estejam juntas com o objetivo de praticar crimes. Então, basta que elas estejam agindo com esse objetivo. Mesmo que elas não venham a praticar nenhum tipo de crime, pelo simples fato de efetivamente realizarem essa união, essa associação, visando efetivamente a prática de crimes, o crime já vai existir. Então, o crime se consuma no momento em que, efetivamente, a gente vai ter a prática dessa união com esse objetivo. E aí, claro, Larissa, se eles de fato praticarem vários crimes, eles responderão em concurso pelo 288 e tantos crimes quantos eles venham a praticar. Então, eles vão responder pelo artigo 288 e tantos quantos forem os crimes que ele efetivamente venham a praticar. Então, aqui é um crime importante, porque, primeiro, eu tenho um crime de concurso necessário. Preciso de pelo menos 3 pessoas. Segundo, o crime se consumará pela mera vontade desses agentes de estarem juntos praticando crimes num número plural. E mesmo que eu não os pratique, eu terei efetivamente a conduta caracterizada aqui. Uma questão importante: se a prova que existe no processo, se os elementos de prova que existem nos autos me autorizarem a concluir que eles se uniram, né, que eles se conectaram para praticar um único crime, se eu consigo perceber que eles se uniram com o objetivo de praticar um único crime, eles responderão só por ele. Aí, nesse caso, eles responderão por um único crime e não vou falar no 288. Então, imagina que 3 pessoas se uniram com o objetivo de matar uma quarta e só. Eles não queriam formar um grupo de extermínio, um grupo que matasse um número determinado de pessoas, eles queriam matar uma única pessoa. Eles responderão pelo crime de homicídio com a agravante do concurso. Então, há uma diferença em relação à motivação. E aqui, Icaro, é interessante a gente lembrar o seguinte: não é que eles só conseguiram praticar um crime, esse não é o ponto. Qual era a intenção, qual era o ânimos que eles tinham. Eles tinham a vontade de praticar vários, de ter ali uma sociedade criminosa para praticar um número indeterminado de crimes. Se eles só conseguiram praticar um, porque a polícia os localizou e os prendeu, continua existindo o artigo 288. Então, o artigo 288 se caracteriza quando esses agentes se unem com o objetivo de praticar determinado número de crimes. Não é relevante saber se eles de fato praticarão. Basta a vontade, basta
o ânimos, né? O crime do artigo 288-A é muito criticado, inclusive, pela doutrina, porque ele vai falar aí em constituição de milícia privada. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos no Código. Então, nesse caso, a doutrina ela é crítica a esse artigo, porque ela fala aqui que haveria uma retipificação, porque de alguma forma o crime já estava tipificado no 288, não havia aí a necessidade de uma nova tipificação, mas o legislador entendeu que era interessante fazer uma tipificação específica, né? Isso aqui vai ser muito explicado, vocês todos devem ter assistido o Tropa de Elite 2, que mostra muito bem aquela fusão, aquela formação, né, Marcos, dessas organizações criminosas que começam no Rio de Janeiro, depois vão se espalhar para outros estados da federação. O que eu tenho ali? São policiais e ex-policiais, ou seja, membros de forças de segurança que acabam dominando territorialmente algumas áreas e ali explorando uma série de atividades ilegais. Então, ele tem uma estrutura diferente da estrutura clássica, né, regular do narcotráfico, porque o narcotráfico ele não tem uma hierarquia baseada numa estrutura militar, e segundo, tem um olhar muito voltado para a atividade do narcotráfico. As milícias acabam explorando outras atividades de transporte irregular, de sinal de internet, de fornecimento de água, de outros produtos, até financiamento, né? Até o financiamento, empréstimos e etc. Então, a gente acaba tendo uma estrutura aí diferente em relação à organização feita pelas milícias. A gente tem realmente um tratamento distinto em relação a isso. Ainda no último título, os crimes contra a fé pública, queria relembrar com vocês aqui a moeda falsa, falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda, de curso legal no país ou no estrangeiro. Aqui o crime é essa falsificação que eu faço de moeda, quer seja o real, que é o meio circulante, é a moeda circulante no Brasil, quer seja de moeda estrangeira, dólar, euro ou qualquer outra. O crime vai se materializar quando eu fabrico do zero, ou seja, eu pego um papel em branco e dali fabrico, por exemplo, uma cédula, ou quando eu utilizo uma base verdadeira e apenas altero, por exemplo, modificando o valor, trazendo aí um valor mais elevado, alguma coisa do gênero, né? Então, a gente vai ter efetivamente esse raciocínio como um raciocínio mais direto. Ainda nos crimes contra a fé pública, é interessante a gente lembrar o crime do artigo 297, que dialoga muito fortemente com o 298, fala aí em falsificar no todo em parte documento público, ou alterar documento público verdadeiro, falsificar no todo em parte documento particular, ou alterar documento particular verdadeiro. Aqui nós temos uma falsificação de documento, né? Essa falsificação ela ocorre como uma falsificação material, lembra disso, característica que une o 297 e o 298 é que ambos tratam da falsificação física, eu estou alterando fisicamente esse determinado tipo de documento, eu estou fazendo uma alteração física desse determinado tipo de documento, é isso que a gente vai ter aqui. Não importa muito, Marcos, se a informação é correta ou não, lembra daquele exemplo que eu trouxe para a sala de aula, você perde a sua carteira de habilitação e resolve fazer uma em casa, Laricinha, você coloca todos os dados ali verdadeiros, aqueles dados são corretos, de fato você é habilitado, aquilo ali tem a validade e tal, você apenas quis fabricar em casa para não ter que ir até o Detran. Só que você não tem a autoridade do Estado para produzir esse determinado documento. Então, mesmo as informações sendo verdadeiras, fisicamente ele é falso. Lembrando aqui, importante, no artigo 297,
esse parágrafo segundo. Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedades comerciais, os livros mercantis e o testamento particular. Ele aqui está efetivamente incluindo no conceito de documento público documentos que são originalmente privados, são documentos de natureza privada, mas que têm aqui um componente importante. Então, o que está dizendo aqui é, olha, esse documento é um documento privado, ele não é um documento público, eu sei que ele é privado, mas para os efeitos penais, para a finalidade penal, eu vou equipará-los a um documento público pela relevância social que eles terão. Vale a pena lembrar também o artigo 299, o crime de falsidade ideológica. Aqui, né, eu tenho uma falsificação um pouco mais sofisticada, porque eu estou falsificando não materialmente aquele determinado documento. A falsificação aqui é uma falsidade feita, indicada pelo conteúdo daquele determinado documento. Eu tenho aqui uma falsidade de conteúdo, não uma falsidade material. Então, o documento é verdadeiro, o documento, de fato, é produzido por quem deve ser produzido, então é uma escritura feita pelo cartório e etc., mas ali foi dolosamente omitida ou alterada uma informação que era muito importante, né? Então, assim, a prova da falsidade do artigo 299 é uma prova um pouco mais sofisticada, porque ela não tem uma base física, né? Eu não tenho, por exemplo, Marcos, como aferir isso numa perícia, porque aquele documento foi feito com todas as formalidades necessárias. O que há ali de defeito é uma determinada informação que consta como algo indevidamente falso dentro desse sentido. Importante lembrar o 304, que nós vimos na aula passada, que fala do uso de documento falso. Eu destaco aí em relação ao 304 a questão da pena, que veja, a pena do artigo 304 dependerá, Ícaro, do crime base, né, do crime anterior. Ou seja, se eu estou usando uma certidão, se eu estou usando um atestado médico falso, eu respondo pela pena do 302. Se eu estou usando um documento público que foi falsificado, eu respondo pela pena do 297. Então, ele não tem uma pena fechada. Ele está dizendo aqui o seguinte: a gravidade do crime de uso de documento falso é a mesma gravidade do crime base, ou seja, tenho que considerar a natureza da falsidade, a natureza da falsificação que foi empregada anteriormente. Ou seja, dependendo do crime de falsidade de base, eu vou ter aqui a falsidade definida e fixada. E o último que eu queria revisar com vocês, que é um crime extremamente do cotidiano, um crime muito comum na justiça criminal, que é o 311. Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor de seu componente ou equipamento. Então, aqui é quando a gente vai perceber que há uma adulteração, há uma modificação, obviamente dolosa, né? Aqui somente na conduta dolosa, de qualquer marca que identifique, que busque identificar aquele determinado veículo. Então, a gente vai ter aqui, dentro desse contexto, a ideia de que eu tenho uma alteração dolosa da placa daquele veículo, ou uma alteração dolosa do chassi lá no motor, ou na porta, ou nos vidros, ou seja, eu estou modificando efetivamente esse determinado número, esse sinal identificador, essa determinada marca, exatamente para, muitas vezes, ocultar um furto, ocultar um roubo. Por isso, Larissa, que é muito comum o 311 vir em concurso, no caso concreto, com um furto, ou com roubo,
ou com a receptação. A gente não pode esperar que a pessoa que, por exemplo, adquira um carro furtado, roubado, um carro que ela sabe tem origem criminosa, vai deixar aquele carro com a mesma placa, com o mesmo chassi, porque isso facilitaria, por exemplo, no caso de uma blitz, de uma interceptação. Nós temos, inclusive, já em Fortaleza, câmeras com sistemas de inteligência artificial que conseguem verificar placas de carros e perceber ali se há algum tipo de registro de ocorrência de legalidade em relação àqueles determinados veículos. Então, é um crime muito associado, né, muito compartilhado, repito, com essas outras condutas. Queridos, com isso a gente encerra o semestre. Vocês estão definitivamente livres de mim. Espero que por muito tempo, não por muito tempo, porque eu espero encontrá-los lá em processo penal, né? Vai ser uma alegria muito grande tê-los lá comigo em processo penal 1 e 2. Eu não sei se vocês aguentam essa overdose de motinha, mas se aguentarem vai ser uma alegria muito grande, tá bom? A gente encerra o semestre aqui. Semana que vem vocês estão liberados para estudar para a prova. Lembrando que a prova é dia 8, segunda chamada dia 10. A gente não tem mais aula, a gente encerra a aula aqui. E eu queria agradecer imensamente a vocês pela dedicação, pela paciência, né, numa hora da manhã dessa, né, pelas perguntas, pelo interesse. É muito bom saber que a gente conseguiu juntos. E isso aqui é um esforço realmente coletivo, meu e principalmente de vocês, para a gente vencer esse semestre, tá bom? Muito obrigado. Semana que vem vocês estão liberados, tá certo? E a gente vai se encontrar, se Deus quiser, no próximo semestre, em processo penal 1. Agradeço demais a paciência, obrigado pelas mensagens, obrigado pelas palavras de vocês. Semana que vem aproveitem o tempo livre para estudar. A prova vai estar naquele mesmo formato, lá no AVA, com aquela mesma estrutura. A partir das 7 vai estar liberada, vocês têm até às 10 da manhã para fazer, então não tem muito mistério. A gente já dominou bem isso esse semestre, tá bom? Guilherme, eu que agradeço, Laura, Giovana, Laricinha, Marcos, Margarida, todos vocês. É uma alegria muito grande para mim tê-los aqui, tá? Um beijo gigante. Aproveitem semana que vem. Aproveitem um feliz fim de ano para todos vocês, para a família. E até ano que vem, se Deus quiser. Um beijão, viu? E ano que vem a gente se conhece pessoalmente, se Deus quiser. Beijo grande.